Sapcast. Esse é o nosso Subiu a Bandeira, o Sabcast, meus amigos. Hoje estamos aqui, mais de uma pessoa, ou seja, estamos em 4 mais 1. Temos o primeiro convidado do nosso Sabcast. Você que está ouvindo é mais um convidado, porém nós temos mais um convidado no microfone. E eu já começo aqui que eu sou o André Zanetti e retomar o futebol agora é tão polêmico quanto dizer que o Cafu é tão ídolo da seleção brasileira quanto o Romário. Eu sou Eduardo Tavares e o futebol, voltando ou não, a única volta que é certa é a do Volta Redonda. Eu sou Alexandre Geuchac e antes de voltar ao futebol eu tenho saudade e eu quero que volte a câmera 18, rapaziada. Eu sou Leonardo Tavares, tudo voltando, até o Tazo voltou. Eu sou o Valdir Zanetti, eu achava que a gente ia discutir a volta do futebol, mas pelo jeito estão discutindo a volta do Campeonato Carioca e definitivamente não é futebol. Estão falando aí que o único campeonato estadual que presta é o Paulista. Porém, isso não é a discussão de hoje. A discussão de hoje é a volta do futebol, na verdade, a volta dos treinos, né? Ele tem vários times retomando os treinos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfim, vários times. Porém, para começar, você que é ouvinte assíduo do nosso Sabcast já sabe que tem um recado, porém não é meu. Antes de tudo, quero fazer uma pergunta para você, querido ouvinte. Você já ouviu falar no Subiu a Bandeira? O Subiu a Bandeira está há 3 anos disseminando o futebol pela internet, trazendo assuntos polêmicos e até discussões que surgem lá de dentro do campo e até mesmo numa mesa de bar. Siga lá no YouTube, Facebook, Instagram e agora também aqui nos nossos Sabcasts, participe e ria com a gente aí. Então, como a dica, né, vou deixar aqui para vocês um vídeo que fizemos lá em abril de 2018 sobre as polêmicas do VAR e da final do Paulistão polêmico, Aproveita e já analise de lá pra cá se o VAR mudou muita coisa no futebol e se o Corinthians continua passando a mão nos jogos, enfim. Já compara também que os nossos vídeos atuais mudaram muito, você vai ver uma baita diferença aí nas produções, nas qualidades do vídeo, então fica aí a dica do Sabe Retrô de hoje, a final do VAR e a polêmica, a final do Paulistão e a polêmica do VAR de 2018, meus amigos. Muito bem. O Leonardo falou desse lance um dia aí, e eu pensei em comentar, mas não comentei para não estender a discussão. Mas como você puxou aí no Sabe Retrô, eu vou falar. Teve, sim, interferência externa, isso é fato. Mas não foi pênalti. Me prove que foi pênalti. Ih, rapaz. Então, nem precisa. Eu tava lá, com os olhos, tava em loco e foi pênalti. Mas esse lance é uma coisa. Esse lance, antes de ter VAR, já teve VAR, né? Teve o VAR, era uma prévia, era o piloto do VAR, né? Os caras falaram com o 4º, 5º, 6º, 7º, 18º árbitro, falaram com o Paulo César Oliveira na cabine, anularam, ou seja, interferência externa, e ainda anularam um pênalti claríssimo. É legal ver a opinião do Leonardo, porque ele não estava nesse vídeo que você vai conferir, né? Que o ouvinte vai conferir lá. Obviamente foi uma ladroagem na cara dura, né? E a gente via que o VAR já naquela época, além das deficiências que tinha, muitas permanecem até hoje no futebol, né? E isso interfere em muito resultado e ajudando muito o Corinthians, o Flamengo, enfim. Eu acho que o Valdir aí tem a mesma opinião, não acredito. Eu não lembro da final de 2018. Era quem contra quem? Foi o Palmeiras e Corinthians, aquela que teve a interferência externa do Corinthians, em cima do pênalti claríssimo do Dudu. Então são duas opiniões dos irmãos Tavares totalmente isentas, né? Isentas e sem nenhuma... Neutro. Neutralidade total. Parabéns, meus amigos. Uma coisa que eu fico muito triste é que naquela época não tinha o Match Day, né? Já imaginou fazer Match Day lá? Eu e o Ali, foi bem na época que a gente foi, né? Essa questão, né? Desse jogo, né? Que a gente foi lá pra Chapecó e tudo. Até você que está ouvindo o Sabe Retrô e o Sabcast e tudo, fica uma dica para você ir lá no nosso canal, que teve um vídeo muito bacana sexta-feira, que a gente completou os nossos queridos 3 anos de canal. Até fico parabéns aí para todo mundo aí na realização desse canal. Então, fica a dica para você conferir que tem link, tem uma linkagem sobre o que aconteceu nessa mesma data, porém, lá em Chapecó.
Foi aí que surgiu o Pé Frio a Bandeira, né? Porque desde aquele dia, somente na estreia da terceira divisão do Paulista, que eu subi a bandeira, pôde ganhar um jogo assistindo. Mas o que vale dizer aí, que como já foi dito, que desde então o canal evoluiu muito, né? Com certeza. Tem eu agora no canal, né? E de lá pra cá a gente fez o Match Day, que o André citou aí, e demos sorte por Iguaçuzão, mais ou menos, mas estamos aí. Não, deu sorte, cara, tá doido? Não, mas a pessoal vai ver bastante a diferença aí na produção também. A Z13 aí tem dado uma boa investida aí na qualidade dos nossos vídeos. Mas acho que chega de Sabe Retrô por hoje, né? Agora a galera que vai conferir lá no canal do YouTube. Lembrando que o link está na descrição, né? Esse é o nosso Sabcast, você está ouvindo, muito obrigado. Se você ainda não é um dos nossos consumidores e amigos que consomem essa plataforma, convido você a ouvir os outros episódios do podcast, mas vamos deixar de enrolação. O futebol brasileiro tá querendo voltar. Já voltou o alemão, já voltou o inglês, tá voltando, e o brasileiro tá querendo ingressar aí, começar a engrenar para voltar. Já tem time voltando, protocolos certos, errados, planejamento para voltar. Um panorama geral, o que vocês acham? Vocês acham que tem que voltar a treinar mesmo? Tá todo mundo voltando pra rua? Tá todo mundo voltando a trabalhar? Tem que voltar a trabalhar os jogadores de futebol também? Eu acho que a gente tem ainda muita dúvida, né? No que pode, o que não pode, porque todo dia ainda tá surgindo casos de até jogadores testando positivo com o coronavírus, então fica aquela dúvida, né? Até a gente encontrar realmente uma cura, uma vacina que seja, todo mundo vai ficar meio ressabiado. Porém, alguns países aí já retomaram e o futebol tá fluindo, entre aspas, normal, né? Porque não tem torcida, tem que seguir algumas restrições e tudo mais. Aqui, a gente tá no interior, né? Então, digamos assim, a pandemia não tá tão forte, né? Mas eu acho que o Valdir, lá no Rio de Janeiro, ele pode dizer um pouco como que tá a realidade aí. Se até mesmo aí a torcida com os times grandes e tudo mais, podem ver se a pressão tá grande, se as pessoas querem voltar ou não. É discutível. Posso dizer, e digo uma coisa, o Brasil é zoado. A gente está discutindo a volta do futebol, só que a gente não está testando as pessoas, a gente não sabe a quantas anda a nossa pandemia. Na verdade, os números que a gente vê são números atrasados, a gente não testa. Então, na minha opinião, uma maluquice, uma insanidade você querer pensar em volta de futebol. Como eu falei na minha entrada, eu tenho uma questão ainda com o Campeonato Carioca, porque a gente não tá falando nem em voltar futebol de verdade. Nós estamos falando em voltar Campeonato Carioca. Os caras estão com uma pressa para terminar esse negócio. Cara, acaba o campeonato, entrega as taças para qualquer um, escolhe o mais humilde lá e entrega, cara. Que diferença isso vai fazer? Vocês estão tranquilos aí, eu sou daí, então eu acompanho os números aí. Vocês, assim, tem um caso por semana, não sei o quê. Aqui em Angra, que está bem mais tranquilo que no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a gente fala de 1 ou 2 mortes por dia. A gente fala em acompanhar o número de casos para saber se quando a gente ficar doente, a gente vai poder ir para o hospital. Então, cara, pensar em volta de futebol é uma insanidade sem tamanho. Mas pensando, né, é uma opinião. Rapaz ali do Rio de Janeiro falando, né? Ver como que o Brasil, país aí de dimensões continentais, é engraçado, né? Porque nós estamos aqui, nós 4 do Subir a Bandeira, e não chegamos nem perto dessa realidade ali que o Valdir descreveu. E o nosso padrinho, exatamente, muito obrigado. Se você também é padrinho, muito obrigado. E não perca a oportunidade de se tornar padrinho também, o link tá na descrição. Pessoal, foi falado do futebol carioca, né? Um dos times favoráveis a voltar com os treinos é o Vasco, e só o Vasco aí tá com 19 casos entre os jogadores, né? É uma realidade, a gente escutou aí o depoimento, aí, o relato do nosso ilustre convidado e padrinho, Valdir Zanetti. Cara, e é uma realidade que o Brasil mesmo, né? O Brasil, ele quer se igualar, quer se comparar ao que tá acontecendo na Europa, sendo que aqui tudo começou depois. Aqui acontece numa proporção tudo desproporcional, melhor dizendo. Como o Ali falou aí,
Aí tem vários países dentro de um país comparado à Europa. Tipo, é muito grande geograficamente falando. Não tivemos os cuidados e não tomamos, o povo não se conscientizou como deveria ter tomado. A quarentena em si, até disse esses dias em off para os meus amigos, a quarentena em si, na prática, pelo menos aqui na região sul, durou o quê? 10 dias? 15 dias? Que as pessoas ficaram isoladas mesmo dentro de casa, o resto todo mundo tá na rua andando. O que tem de quarentena é usar máscara e passar álcool em gel, mas as pessoas não entenderam ainda a dimensão do problema e querem que volte futebol, querem que volte, daqui a pouco querem tudo, né? Sei lá. No Paulista querem que volte porque daí o Corinthians vai ser rebaixado. Acho que esse é o único ponto positivo da volta do Paulistão, mas... Você tá que nem a Secretaria de Comunicação do governo, né? Tentando achar o lado positivo nas coisas negativas. Cara, eu li um tweet... Não tem, né? Eu li um tweet dos caras falando do quantos mil curados, né? Aí eu não sei quem retweetou e botou assim, o Oscar foi o jogador brasileiro que mais marcou gols contra a Alemanha na semifinal da Copa de 2014. Tipo. O Brasil é o país que se orgulha de ter o maior número de gente baleada que não morreu, né? Porque é a mesma coisa você comemorar com pessoa curada. Enfim, que bom que tá tendo pessoas curadas. Só um dado importante, nós estamos fazendo esse episódio porque lá na Inglaterra já foi anunciada a volta, né? Sim, com certeza. Mas lá na Inglaterra nós temos aí 149 mil casos confirmados, 29 mil mortes na Inglaterra. Não é pouco, né? A Europa já voltou com mais tempo, acho que já foram 4 rodadas da Bundesliga, 4 ou 5 rodadas. A Inglaterra anunciou a volta para 17 de junho. Mas Portugal, o problema é que... Mas a Alemanha, né? A Alemanha tem um... quase que exemplar para o resto do mundo. Não, a Alemanha foi um dos países que teve o melhor controle da situação da pandemia. Então, assim, eu acho que não deveria voltar, Leonardo, mas se fosse para voltar, que volte na Alemanha, né? Não, mas só dizendo o que está acontecendo, né? A Alemanha foi o primeiro aí dos grandes centros voltar, mas a Inglaterra já remarcou para o dia 17, a Itália, que teve muitos casos, remarcou, Portugal retornou semana passada, e a La Liga Espanhola também, próximo do dia 20, está para voltar. Suíça está voltando. Mesmo sendo na Europa, Itália, Inglaterra e Espanha foram muito acometidos pelo coronavírus, né? Mas a questão aí, Leonardo, é que todo mundo fala nessa pandemia, todo mundo aprendeu a interpretar número de casos, curva, não sei o quê. E todos esses países que você mencionou, eles já atingiram o seu pico. É lógico que enquanto não tiver vacina, pode ter um novo pico, que provavelmente vai ser menor que o primeiro. Mas o Brasil não. O Brasil está longe do pico. Estamos orgulhosamente em segundo lugar nisso. E buscando o primeiro. Buscando com afinco. E se esforçando. A questão essa questão de pandemia, que no caso o líder hoje nesse ranking que nós estamos atrás é os Estados Unidos, né? A questão dessa volta... falando de Covid e tal, a NASCAR foi a primeira das grandes ligas a voltar nos Estados Unidos. Então, não sei se é certo ou se é errado, sei lá, sabe? Mas uma coisa que a gente tem que aceitar. Não, a gente pode discordar, é claro, né? E deve até discordar, mas a gente tem que aceitar que o Brasil já está caminhando para voltar aos treinos, às federações, e o futebol logo vai voltar. É certo? Não é, mas... que o Brasil, o pessoal, mas nos Estados Unidos também tá assim, e o pessoal tá voltando com algumas coisas lá, por exemplo, o UFC lá já voltou, e no UFC da volta, a segunda luta principal ia ser do Jacaré, o Jacaré foi diagnosticado antes da luta com o Covid, né? Então já não lutou. E o Brasil, se os Estados Unidos vai voltar com as coisas, nós vamos voltar também. O problema é que o seguinte, pega o Brasil e os Estados Unidos e compara ali a estrutura econômica do país para poder lidar com mais um novo pico. E assim, não tem nem dúvida que o Brasil vai ficar em primeiro ali, vai passar os Estados Unidos e vai ser o grande centro, e nós estamos muito longe do seu pico, da curva começar a baixar. Isso sem querer alarmar, mas eu fico muito assustado com isso. Eu fico só chateado que, tipo, não é justificativo o tamanho do Brasil pro tanto de casos e o tanto de mortes. Eu sei lá, cara, eu não... Mas falando, é conscientização popular, meu amigo. Tipo, as pessoas não levam a sério. Até falando de certo ou errado, e fugindo um pouco do esporte, na semana passada a gente teve várias manifestações nos Estados Unidos, lá contra o racismo e tal,
Claro que a causa é muito nobre, muito boa, mas a aglomeração de pessoas nas ruas, em Nova York, em Denver, era muito grande. Então, tipo, lá você pensa assim, mas o problema tá no Brasil. Acho que o problema tá no indivíduo, cara. O indivíduo, se não quer levar a sério, não leva. Mas eu falo pra vocês que eu pego qualquer tipo de doença se for pra dar tapa na cara de racista. Eu acho que não tem doença que não justifique isso. Mas eu acho que o problema também é que a gente tem os exemplos errados aqui. A gente tem um presidente que dá um exemplo negativo todo dia sobre aglomeração, sobre a pessoa não ficar em casa. Isso influencia muito as pessoas. Quando a gente devia estar incentivando as pessoas a ficar em casa, porque é um negócio chato, é um negócio complicado. Esse fim de semana eu levei meu filho para tomar vacina e ele ficou maravilhado que andou de carro, fazia 2 meses e pouco que não andava de carro. Então é uma outra realidade. E daí a gente tem, ao mesmo tempo, os clubes de futebol dando esse exemplo maravilhoso. Primeiro tinha uma foto do médico do Flamengo, que o cara tava com 10 quilos de roupa de plástico e proteção, não sei o quê, falando dos protocolos, da volta, dos testes, não sei o quê. Uma semana depois ele tava em Brasília, sem nada, almoçando com um monte de gente na mesa, não sei o quê. Então esse é o exemplo que o clube passa. Aí falando do clube com a maior torcida do Brasil, o que o torcedor dele, às vezes menos esclarecido ou mais influenciável, vai pensar? Vai pensar que tá tudo bem. E não tá. O brasileiro consegue politizar absolutamente tudo. Tudo. Conseguiu politizar uma doença e agora tá acontecendo a mesma coisa com o futebol. Tá politizando o futebol. Esse clima do nosso papo tá bem complicado. E eu acho que para ficar um pouquinho mais tranquilo, vale a pena a gente chamar o nosso tão esperado, porque eu sei que se você tá ouvindo, você tá esperando o Trocadibre. Então, galera, Trocadibre na área, e hoje eu trouxe 2 trocadibres aí, fazendo uma homenagem para nossos dois jogadores, aqueles que estão dominando as premiações de 2008 para cá, né? Então, a primeira, o que a mãe do Lionel falou pra ele quando entregou uma régua? Mãe do Leonel? Quem é Leonel? Leonel Brizola? Leonardo. Não faço ideia. Ó, eu tenho uma ideia, só que daí não vai ser futebol, vai ser filme. Não, é futebol. A mãe do Lionel chegou pra ele, entregou a régua e falou assim, Lionel, Messi? Nossa senhora. Cara, sabe o que eu pensei? Cara, eu pensei que a mãe do Lionel deu a régua pra ele e falou Mad Messi. Como se for, ó. Ia ser mais legal, acho que é. Viu? Mas daí seria o Cristiano. Cristiano chegou na serraria e o dono da serraria olhou pra ele e o que ele falou pro Cristiano? CR7? Puta merda, cara. Neto, você tá vindo a primeira vez aqui no Sabcast e já adivinhou. O teu irmão, ele nunca Mas acerta. eu escuto desde o primeiro. Eu já tô preparado. Acertei uma só. Acertei uma, pô. Viu? Posso fazer uma aí, apresentador, rapidinho? Fique à vontade. Qual é a cidade dos bandeirinhas e quarto árbitros? Cidade? E da galera do VAR também. Juiz de Fora. Juiz de Fora, exatamente. Tudo a ver com o nosso Sabe Retrô de hoje. O Juiz de Fora que apitou aquela anulação do pênalti. Apesar que tem muito juiz que é de casa também, né? Os caseiros é complicado também. E Juiz de Fora, vocês acham que Juiz de Fora dá palpite ou não dá palpite? Dá palpite. Dá. Só ver a final do Paulista. Ah, mas os caras ali só reclamam. Eu devia ter ouvido o conselho da minha mãe. Lá vem. Quer que pergunte que qual conselho da tua Ele quer, né? Qual é o conselho da tua mãe? Não funciona a piada. Eu não sei qual foi o conselho porque eu não ouvi. Uma notícia que saiu no dia 4 de junho, né? Na semana passada, às 3 da tarde, protocolo sugere Paulistão com portões fechados, sem cumprimento, portões fechados, né? Sem cumprimentos e com comemorações individuais de gol. Nós temos
o claro exemplo do que é a Bundesliga. Não sei se vocês chegaram a ver. Se não chegaram a ver as comemorações, é até engraçado que o cara sai sem jeito. Ele fica sem jeito de comemorar. Mas pode falar. Posso falar? Teve um título, teve uma comemoração de um título. Não sei se vocês viram isso, eu não lembro onde que era, não lembro se era na Alemanha, não sei o quê. Não vi. Os caras comemorando, cada um dentro da sua bolinha, dentro do seu círculo. Cara, é deprimente aquilo, cara. Pra que voltar a futebol pra mostrar aquilo, cara? Pra ficar dando toquinho de cotovelo, cara. O dinheiro, né? Porque o futebol envolve muita grana, galera. Mas assim, futebol é contato. Você não pode abraçar o cara, mas daí você não vai dividir uma bola, não vai marcar o adversário na área. É assim, tá gente transpirando. Imagina uma cobrança de escanteio lá, com 7 de um time dentro da área e 8 do outro time dentro da área. Cara, você tá respirando. Zagueiro cafungando no campo. Cara, imagina, daí não vai poder comemorar um gol. Quer dizer, comemorar pode. Você não pode abraçar. Enfim, se for pra voltar pra ser assim, Deus o livre. Né? Essas restrições são uma palhaçada, né? Tipo, e até nem falando a nível de futebol aí, mundial, primeira e segunda divisão, Bundesliga, que seja. Não sei se vocês chegaram a ver aqui no Paraná, acho que é em Curitiba, o Leonardo pode me confirmar. O pessoal aí que tentou voltar um jogo aí de pelada mesmo, um futebol aí, que eles dividiram o campo em vários quadrados, aí o jogador ele tinha que ficar só dentro daquele quadrado, entendeu? Aí... O pebolim. Um pebolim, é verdade. Daí, o pebolim humano. E daí tinha eles implementaram tipo uma regra de vôlei, que se fizesse o gol, aí tinha que fazer o rodízio dentro daqueles quadrados. Nossa, ficou uma palhaçada, sério, uma palhaçada. Daí, o jogador só pode ficar dentro do quadrado, ele não tem um contato nenhum. É ridículo. Você vê o desespero dos caras pra poder bater uma bolinha, né? Tipo, você não tem contato, nada, só fica tocando bola. Mas é outro esporte, tem nada a ver com futebol que os caras inventaram ali. Foi falado do Paulista aí, mas aproveitando que somos do Paraná, a Federação Paranaense liberou os treinos de todos os times. Aí o Coxa já começou a treinar semana passada, Paraná, até os times do interior aí estão treinando, mas aí vai na linha do que o Neto falou no começo do podcast, tipo, cara, se for para voltar estadual, cara, a gente conhece bem o paranaense, que ele citou o Carioca, mas, pô, a federação aí fazendo protocolos e mais protocolos para voltar campeonato estadual, faltando, pô, calma que isso aí, deixa para voltar no momento certo com a coisa certa, né? É que nem se falou em voltar estadual, mas, tipo, por um lado, assim, o campeonato alemão, esses campeonatos europeus, eles estão todos em reta final. Então, tipo, que nem o inglês, acho que tem 9 rodadas que você falou na última vez, né, Leonardo? Sim, tinha. Então, tipo, faltam 9 rodadas. Pois é, joga as rodadas, finaliza e depois vai ver com o que vai ser feito e tal. Eles conseguem se planejar. A gente quer finalizar estadual para começar brasileiro, Copa do Brasil. Isso aí é muito errado. É que, no caso, na Europa, eles estão encerrando a temporada, né? Então, faltam lá 9. Tem país que falta 5, 8, 9 jogos. Agora, aqui é encerrar o estadual para praticamente começar a temporada, cara. Então... é uma coisa o francês, se eu não me engano, já declarou o PSG lá como campeão, né? Sim, já declarou. Daí, não precisava da pandemia, né? Todo ano, pô. Não, mas aí isso não seria para encerrar a temporada lá na França, certo? Mas daí o pessoal, acho que da UEFA, tava cogitando iniciar aí a Liga dos Campeões, coisa, daí já deu uma polêmica. Parou nas oitavas, né? Segurar um time só para a Liga dos Campeões. Alguns jogaram ida e volta, outros só jogaram a ida nas oitavas da Champions, né? Todo mundo nesse Sabcast aqui quer ver a volta da Libertadores. Eu acho que pelo menos o meu irmãozinho ali é doido. Eu também, cara, porque era o ano do tri, cara. Isso é inevitável. Mas a ameaça hoje pra volta da Libertadores são os times brasileiros. Não dá uma segurada. Não. Aliás, eu nem lembro. O Santos tá na Libertadores, tá, né, Ali? Fala aí um pouquinho. 100% aí, Piazão. Legal. O Santos não ficou à frente do Palmeiras, não? Terminou em segundo. Terminou. O cara tá te snobando, Joshak, mas não tem moral não, hein? Mas é que é um time que nos últimos anos... Só terminou em segundo ou terceiro, não ganhou. Não tava indo muito pra Libertadores e quando foi ainda meteram a mão lá contra o River Plate. Cara, no último ano não foi. No último ano não foi, mas veio de 6, 7, 8 na Libertadores. Não sei que futebol que você tá Mas
Teve umas temporadas aí que morreu na primeira fase, uma parada assim. Não, o Santos não caiu na primeira fase, caiu pro Barcelona de Guayaquil, que na fase seguinte eliminou o Palmeiras. Que é tão humilhante quanto, né? É tão humilhante quanto cair na primeira fase. Não, tô zoando. Deu Palmeiras, velho. Pior é que esse negócio de cair em primeira fase, a gente não pode falar muito, porque caiu pra... Nossa Cara, senhora. Pelo menos o Flamengo... caiu na pré, né, pessoal? Nenhum aqui caiu na pré ainda. É isso aí. Verdade. Essa humilhação eu não tenho, porque o Flamengo não classificou ainda pra pré. Se classificar, o Santos nunca caiu na primeira fase. Fica a dica pra vocês. Ó, mais uma coisa pra vocês verem como... Flamengo também não. Pra vocês verem como o que o Neto falou é verdade, né? Como a Libertadores é diferente, né? Ó, nem tá tendo jogo e nós estamos aqui. A Libertadores. Não, mas resumindo, pessoal, a gente aqui é tudo doente por futebol. Acho que, obviamente, a competição que a gente mais gosta é a Libertadores. Mas é óbvio que todos aqui querem ver futebol. A gente sente falta, é da nossa rotina ver futebol, né? Só que a gente também tem a consciência de que não é o momento de voltar. Tipo, ainda mais aqui na América do Sul, então a gente tem que dar uma segurada realmente. Mas vontade de ver nosso time jogar, ainda mais que nem os flamenguistas, aí os anéis podem falar bem, o time tá em alta e tal, pô, você quer quanto mais ver o teu time jogando, atuando. Pô, eu acho que os 3 times aqui estão bem, né? Começaram bem a temporada, começaram bem a Libertadores, mas não dá, né? Por enquanto tem que esperar. A gente quer ver futebol, só que a gente quer ver futebol, né? Imagina você lá na final da Libertadores vendo Flamengo e River, a hora que o Gabigol faz o segundo gol, não poder se abraçar, não poder comemorar. Ah, pelo amor de Deus, né? Então isso pra mim não é futebol. Se você não pode extravasar o gol que você faz abraçando ali todo mundo, ficando louco, pelo amor de Deus. Porque assim, já foi falado, tem contato, não tem como evitar contato. Aí não vai poder abraçar, pelo amor de Deus. E por outro motivo que a gente quer voltar a ver, acompanhar futebol, é por causa do Subiu a Bandeira, né? Pra gente conseguir produzir conteúdo aí pro nosso padrinho, pro nosso espectador, pro nosso ouvinte aí, que tem acompanhado a gente aí direto. Então, o futebol, mesmo com ele parado, claro que a gente tem conteúdo para falar, mas se ele estiver rodando, as polêmicas são maiores, né? Dá para tirar mais sarro, dá para dar mais risada. E a gente precisa que o futebol faça história para que isso passe e depois a gente venha chamar uma participação muito, muito querida no nosso Sabcast, que ele precisa trazer isso que passou. Então, fica com vocês essa vinheta tão maravilhosa, espetacular. Leonardo, rapaz. Oh, Palestrinha! Então, já que estávamos falando de Libertadores, hoje falaremos de futebol argentino, mais precisamente da rivalidade da cidade de Rosário. Lá existem 2 times tradicionalíssimos, o Rosário Central e o Newell's Old Boys. Rosário Central tem 130 anos, Newell's Old Boys tem 116 anos. Ambos formam o clássico centenário rosarino, clássico rosarino. Mas a curiosidade deles vem dos apelidos dele. Lá nos anos 20, 1928, um grupo de senhorinhas freiras organizaram uma campanha para arrecadar fundos para um hospital que tratava de pessoas com lepra. Era uma doença, né? A hanseníase era uma doença que acometia muitos o começo do século passado. E para isso chamaram os 2 times da cidade para fazer um amistoso e arrecadar a renda, reverter para contribuir lá para a campanha do hospital. Ocorre que o Newell's Old Boys aceitou de pronto e o Rosário Central negou-se a participar. O Newell's Old Boys, os dirigentes e a torcida do Newell's Old Boys chamou os fãs do Rosário Central de canalhas. Em contrapartida, os fãs do Rosário chamaram a torcida, os dirigentes do Newell's Old Boys, de leprosos. Ocorre que esses apelidos pegaram, assim como aconteceu com o porco, com o urubu. Muitos apelidos acabam pegando. Até hoje, os clubes se orgulham de ser Los Canalhas e Los Leprosos. Canalhas são os referentes ao Rosário Central e Los Leprosos, ou La Lepra, é o apelido do Newell's Old Boys. Ah, mas eu não me orgulharia de ser canalha, sei lá. Pois é, mas é o orgulho dos caras, né? Eles se autodenominam canalhas e leprosos.
Cara, interessante isso aí, cara. Eu gostei disso aí de hoje. Porque, querendo ou não, hoje, se um time faz isso, né, que o Rosário fez, cara, nossa, pega muito mal, né? E uma coisinha a mais, né? O Newell's Old Boys, ele é um time conhecido, mas ele é muito lembrado por ter revelado o Messi, né, pro futebol. O Rosário Central não revelou, mas foi o estopim da carreira do Kempis, o Mário Kempis. Então são clubes de muita tradição. Mas vocês consideram o Messi revelado no Newell's Old Boys? O cara foi com 14 anos, acho que ele foi pra gente. 13, 14, Espanha, né? Parecia uma menina da 4ª série, né? Mas se o Barcelona vender o Messi hoje, o Newell's Old Boys vai ganhar como time formador ou não? A Lei Pelé? Não tem a Lei Pelé nos Estados Unidos, na Argentina. Mas eles ostentam mas claro, de ter revelado o Messi. Mas obviamente. É igual quando... Desculpa, mas é igual quando eu passo lá no Rio, você tem um viaduto que você pega... Viaduto não, é um elevado lá, qualquer coisa do tipo. Você passa do lado do estádio de São Cristóvão. E daí tem lá, Clube Formador do Atleta Ronaldo Fenômeno. Isso que eu ia falar, mesma coisa. Mas, falando especificamente dos nomes ali da torcida que o Leonardo trouxe, se você for ver o que ele citou ali, Porco, Urubu, muitos apelidos no futebol que os times nem sempre, as torcidas mesmo adotam, são porque elas são pejorativos, né? Tipo, são as outras torcidas que xingam o quê? E essas torcidas, elas adotam como uma maneira de bater contra isso e acaba... Rebater, né? Rebater, né? Acaba se tornando um carinho até o Palmeiras. Transforma a coisa negativa em positiva, né? Exatamente. Um exemplo do Flamengo é chamado Mulambo. O Mulambo, teoricamente, é um ser inferior socialmente, pejorativo, e o flamenguista se orgulha de ser Mulambo. O porco... É igual o palmeirense com o porco. O porco agora se tornou um mascote oficial até do clube, né? O Santos é a mesma coisa, por ser do portuário, eles iam jogar contra os peixes lá, chamavam, por causa do cheiro, os peixes podres. Então eles adotaram um peixe mesmo também. É interessante essa parte. O Corinthians usa... Ser canalha é foda. O Corinthians usa, né, favela is here, né, que a galera chama isso de favelado e tal. Tem isso também. Viu, eu achei legal essa curiosidade, e uma coisa que eu fico me questionando toda vez que o Leonardo tá falando da curiosidade nos podcasts, eu fico imaginando como que ele chega falando assim, eu vou levar essa curiosidade pros caras, porque tipo, ele vai falando assim, tipo, não tem uma curiosidade do episódio anterior, não tem nada a ver com a curiosidade do outro próximo, e assim, isso aí. eu acho muito interessante ele deixar isso escondido, ele não contar por que ele faz isso. Porque eu acho que essa é a magia do nosso querido Palestrinha. É complicado tudo isso que a gente está vivendo, uma pandemia nunca aconteceu, né? Eu creio que desde uma coisa tão historicamente falando, nunca aconteceu, vários fatos são novos, a gente está enfrentando. E o futebol lidar com isso, eu acho que nenhum time, até instituição brasileira, não sabia como lidar. Então, essa questão de o jogador tá em casa, tá treinando com equipamentos e programas que o clube tá passando. Acho que uma das provas que isso dá certo, a gente pode levar em consideração que é o Cristiano Ronaldo, né? Que ele voltou mais rápido e melhor fisicamente do que ele tava quando ele saiu da Juventus, quando começou toda essa pandemia. Vocês acham que essa questão dos treinos sendo em casa tem como manter mesmo um padrão até para poder voltar, porque até o índice de lesões do futebol alemão é gigantesco, né? E muita cãibra. Eu acho que não, né? Eu tenho o famoso, ritmo de jogo, né? O cara tem que ter ali, tem que estar jogando, tem que estar correndo, tem que ter o ritmo da bola. Eu vi esses dias até uma entrevista do Mago Valdívia lá, ele deu para Fox. Dois grandes craques, Mago e Fox Sports. Deu uma entrevista lá falando que ele, por mais que um atleta profissional tá treinando na casa, ele sente a falta do jogo, né? Que nem o Ali falou, do contato que tem no futebol. Então eu acho que mesmo assim, até teve um jogador, se eu não me engano, foi lá na Bundesliga, lá que ele voltou, acho que 2-3 jogos depois, ele rompeu lá o tendão
do tornozelo, se não me engano, não me recordo o nome qual, mas eu acho que... O Cristiano Ronaldo não é base também, né? Porque o cara é obcecado por treino, né? É inacreditável esse cara aí, é uma máquina de treinar. Mas assim, falando sobre treino e ritmo de jogo, jogador de futebol é uma coisa muito engraçada, porque ele começa a temporada mal. Não, tem que arrumar, tem que ter o ritmo de jogo. Aí tá no meio da temporada mal. Mas também jogando quarta e sábado aí, cara, não é fácil, né? Vai te tomar no cu, rapaz. Tem isso também, né? Mas... Não, tem coisa que isso aí não vale nem a pena comentar, né, cara? Os caras parece que não sabem o ônus da profissão que ele escolheu pra vida, né, cara? Tanto é que a carreira do jogador de futebol é curta, né? Se você for ver, 10, 15 anos, uma média de uma carreira de futebol. Então... Não do Paulo Baier. Não, mas aí Paulo Baier, Zé Roberto, vocês são exceções, né? O cara... Mas que nem o Ali falou, o Cristiano Ronaldo, o Zanetti trouxe ali o Cristiano Ronaldo, são pontos fora da curva, né? Mas esse jogador pé de rato que a gente tem nos nossos times aí e em times menores aí, por favor, isso aí... Você acha que eles estão treinando na casa? Estão nada. Estão tomando cerveja, jogando truco. Mas falando em treinar na casa e tomando cerveja e fazendo contraponto ao Cristiano Ronaldo, vocês viram fotos aí do De Bruyne, por exemplo, do Higuaín voltando para treino? Os bichos roliço de gordo, cara. Tipo, tem cara que é desleixado mesmo. O cara, por mais que seja um cara top de linha do futebol europeu, o cara é desleixado mesmo. Nada a ver com o que a gente tá comentando, mas vocês viram que o pessoal esqueceu o Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai, ninguém fala mais nada. Cara, eu li uma matéria... Mas soltou, cara, ele saiu. Não, ele tá preso. Mas tá lá, não pode sair de lá. Eu vi uma matéria. Ele tá lá ainda? Eu vi uma matéria eu vi uma matéria que ele tá num hotel, aí ele tava numa sacada, daí um fã deu um grito, ele deu uma acenada e foi pra dentro da casa de volta pro hotel de novo. Ele tá em prisão. Ele tá em prisão domiciliar num hotel de luxo. Exato. Só que ele é visionário. O Ronaldinho é visionário. Ele sabia a cagada que ia dar aqui no Brasil. Ele falou, vou lá pro Paraguai ficar aí. O Paraguai tá sob controle, né? Verdade. O Paraguai política nojenta aí do Brasil. Inclusive tá preso, né, cara? Ele tá em quarentena no Paraguai. E esse cara, se pegar o coronavírus... Então, o Ronaldinho tá na vanguarda da pandemia, galera. Mas agora, sejam 100% sinceros. Vocês acham que com protocolo de segurança, tudo, o futebol deveria voltar em 2020 ou, tipo, acaba o ano, só ano que vem pra planejar? Nós estamos falando de um esporte que é praticado no mundo todo e a doença, ela tem níveis diferentes no mundo todo, né? A K-League voltou, obviamente não pode abraçar, né? Mas, enfim, o controle deles, como já foi dito naquele outro Subcast que a gente fez sobre a volta do futebol, o controle deles da doença foi magnífico, né? O país, acho que tá o primeiro país que tá ali na questão. E isso veio com a testagem, né? Aqui a gente não testa. Eu acho que não tem que voltar, porque a gente não tem controle sobre a doença ainda e vai demorar para ter. E além de não ter controle sobre a doença, galera, principalmente aqui no Brasil, nós estamos ainda numa escalada de casos. Então, aqui no mundo já não tem que voltar, aqui no Brasil muito menos. Então, em 2020 já acabou pro futebol. Eu acho que deveria, pelo menos. Eu já não sei. Eu acho que a questão é relativa, porque estão surgindo notícias todo dia. Vocês veem aí que vacinas estão sendo testadas. Semana passada mesmo, disseram que tem uma bem avançada, que vai ser, inclusive, brasileiros servirão de cobaias. Pois bem, se descobrirem a vacina, eu sei que o que demora é fabricação, produção em larga escala, distribuição em massa, tudo isso é demorado. Mas se conseguirem agilizar, e eu acho que conforme a vacina, se Deus quiser, funcione, dá para pensar em voltar sim, ainda em 2020. Porque imagina o seguinte, vamos voltar ao futebol no Brasil, adotando todas as medidas de segurança, sem torcida. Você acha que não vai juntar torcedor em volta do estádio, onde quer que possa reunir gente, vai juntar gente. No boteco. Não tem. Mas assim, tem um outro grande empecilho que vai ter. Digamos que decidam pra volta do futebol, vai voltar. Vai ter toda a adequação do calendário. Isso vai ser. Vai dar uma briga isso aí. Porque, digamos, de Libertadores, volta aqui, mas a Argentina não volta, sei lá, o Colômbia não volta.
Daí tá rolando o brasileiro, daí decide voltar a Libertadores, já vai atrapalhar de novo tudo o calendário. Então, eu acho que assim, não tá perdido, digamos assim. Mas e tem a insistência doentia de voltar com o estadual ainda, né? Muitas coisas vão ter que ser deixadas de lado esse ano. Sei lá, uma Copa do Brasil talvez não ter, manter um campeonato só, porque vai envolver logística, vai envolver transporte de jogador, avião, aeroporto. Talvez mexer em regulamento, né? Exatamente. Então... E o Palmeiras vai poder pegar um daqueles títulos que tem no mesmo ano, se não tiver futebol esse ano, transferir para 2020, disputou, né? O Santos também disputou e ganhou, nossa, né? O cara quase voou no microfone para te responder. É que o Santos disputou, ganhou, e o Palmeiras só ganhou aqueles títulos porque o Santos entrou ao vivo, um dossiê lá na CBF. Então, um santista querer falar disso não tem moral nenhuma. Calma, gente. Deixar a discussão dos vovôs aí, para deixar minha opinião. Acho que a volta do futebol agora são 2 pontos agora, com a situação que a gente tem hoje, sem vacina, com uma epidemia aí rolando. Eu acho que são 2 pontos. O primeiro ponto é um péssimo exemplo para a população, até pelo que o Geuchac falou aí, você aglomerar gente, você vê uma volta à normalidade que não deveria estar ocorrendo. E o segundo ponto é um risco para os atletas. Tem muita gente que está pegando a doença que está ficando com dano permanente no pulmão. Você imagina um cara tipo um Bruno Henrique da vida que tem o quê? 2 pulmões, se machucar isso aí, cara, é complicado. Depois dessa aí de 2 pulmões. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino. Eu devia ter ouvido o conselho da minha mãe.